nossa causa. Nossa causa é garantir água para todo mundo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Audiência socioambiental e cientificamente engajada, como vocês estão? Diante de tantas mudanças que a gente está vivendo nos dias de hoje, diante de todos os problemas da política, do El Niño, das mudanças climáticas, tem tantas coisas que nos tiram a atenção no dia a dia, que essa pergunta é boa. Como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem e com saúde. Já tomaram a vacina contra a sarampo? Todo mundo já foi no posto? Já foi se prevenir? Bora correr, porque a doença é séria e consequência de uma tristeza dos dias atuais, o negacionismo científico, que tem proporcionado, por exemplo, a volta de doenças que a medicina já considerava praticamente erradicadas no Brasil. A vacina contra o negacionismo científico e ambiental pode estar nas urnas. Vamos escolher candidatos e candidatas comprometidos com a ciência e as pautas socioambientais. Temos que ter muita atenção em escolhermos quem vai receber nossos votos de confiança para os executivos federal e estadual, mas o Congresso Nacional e Assembleias Legislativas locais. E é importante, gente, prestar muita atenção, porque a gente acha, às vezes vem muito lobo em pele de cordeiro, discursos, narrativas que não são favoráveis à realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Então, a gente, na hora de votar, tem que ter uma estratégia de pensar, uma análise muito crítica, não pode simplesmente chegar e se deixar levar, ser um copo vazio, preenchido com informações falsas e fake news, que nos arrastam muitas vezes ao atraso e mais negacionismo, né? Então, se a gente tem mudanças no Congresso, temos mudanças nos estados, nas assembleias, é extremamente importante que tenhamos olhos bem abertos, porque ao longo dos últimos 4 anos, além de recuperar o Estado brasileiro, o governo Lula também precisou negociar com o Congresso para impedir o desmonte de legislação socioambiental, como a regulamentação do licenciamento ambiental e o marco temporal das terras dos povos originários, o que é um absurdo a gente questionar, né, o direito à terra dos povos originários. Pois hoje temos uma bancada muito especial para discutirmos como podemos fortalecer o legislativo com pessoas comprometidas, com as pautas que interessam verdadeiramente ao Brasil. E vai ser uma noite, um debate maravilhoso, porque o público que está aqui com a gente, os entrevistados de hoje, os participantes, são realmente incríveis, né? Nós temos aqui, eu vou estar chamando e pedindo para eles serem colocados em tela, o Geraldo Magela, que é biólogo, ambientalista, naturalista, professor titular do Núcleo de Ciências Ambientais do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, mestre em Ciências Biológicas, Comportamento e Ecologia Animal e doutor em Engenharia Florestal, fundador e coordenador nacional da Aliança das Ciências pelas Áreas Protegidas e Conservadas. Boa noite, querido Geraldo Magela, um prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Francisca. Boa noite aos nossos telespectadores, ouvintes. Um prazer para mim estar aqui. Uma honra. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela sua presença, por nos trazer o seu conhecimento. Tem a Luciana Gatti, que coordena o Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE. Estuda há mais de 20 anos. Há 20 anos, hein, Luciana? Tem muita coisa para nos contar. As emissões do carbono na Amazônia e já publicou 3 artigos na Nature, como primeira autora. É graduada em Química pela FFCLRP/USP em 1997, mestrada em Química Analítica pelo IQF, também da USP, em 91, é doutora em Ciência pela UFSCar, é especialista em medidas de alta precisão de gases de efeito estufa e estudos em escala regional, utilizando aviões de pequeno porte. Coordena projetos de cooperação internacional em parceria principalmente com a NOAA, Universidade do Colorado, Universidade de Leicester. Olha, me corrija aqui a pronúncia, porque essa aqui vai ser difícil. O Wageningen, Edimburgo, entre outras. É candidata... Como? É Wageningen. Wageningen, nossa. Wageningen. Wageningen. Alguma coisa parecida. É candidata a deputada federal pelo PSOL.
Boa noite, Luciana. É um prazer ter você aqui conosco, com tanta experiência e tanta coisa para falar para a gente. Obrigada pela sua participação. Olha, eu que agradeço, né? Boa noite a todos. Assunto extremamente importante, que, na verdade, é a motivação que faz a gente entender a importância da gente estar levando a ciência para a política, né? A gente está assistindo a um negacionismo que está vitimando os brasileiros. Aí, como que você, sabendo que o que esses negacionistas estão decidindo vai causar vítimas lá na outra ponta, e você fica tranquila achando que você está fazendo tudo que você tem que fazer, fica no laboratório, publicando, né? E quem tem acesso às pesquisas normalmente são outros cientistas. Você vai em congresso, se apresenta, você publica em revistas científicas. A Nature é uma revista científica, é uma das revistas de maior impacto científico no mundo. E assim, e o pessoal não escuta, não escuta. Na verdade, essa minha medida é porque, assim, eu tinha a ilusão de que se eu publicasse nessas revistas, sabe, de alto impacto, o pessoal ia escutar, ia respeitar o que a ciência está trazendo, porque é no mínimo 3 revisores que corrigem cada artigo, é um processo longo, né, super avaliado, então, assim, é uma ciência robusta, mas nada, na hora de decidir, é só o poder econômico que conta. Então... isso é verdade, desculpa. Estamos nessa. Mas isso é verdade, hoje eu estava num debate, hoje num seminário na UFABC sobre isso, né, sobre esse metabolismo das cidades e como o capital está interferindo, né, em toda a estrutura da sociedade, né? Então, assim, a questão ambiental, a questão da técnica, né? Claro, a boa tecnologia, né? Hoje mesmo eu vi uma matéria de um chinês que já está querendo mudar o DNA, né? Fazer e criar, assim, se criar novos vírus através da mudança de DNA, que a gente está brincando de Deus num cenário que a gente não conseguiu sequer controlar o que é possível, quanto mais pensar em mudar geneticamente os seres humanos, né? E aí a gente tem aqui o nosso terceiro entrevistado de hoje, participante, que é o Ricardo Galvão, né? O Ricardo, ele é engenheiro físico e político brasileiro, filiado ao PSB, é professor titular aposentado do Instituto de Física da USP e membro da Academia Brasileira de Ciências. Foi diretor da CBPF entre 2004 e 2011, diretor do INPE entre 2016 e 2019 e presidente do CNPq, importantíssimo, entre 2023 e 2025, recém-saído, hein, Ricardo? Foi enlistado como a primeira das 10 pessoas mais importantes para a ciência em 2019 pela revista científica Nature, em razão da sua defesa da ciência diante dos ataques promovidos pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Bem-vindo, boa noite, professor. Boa noite, Francisca, boa noite, colegas. Eu estou muito satisfeito pelo convite, honrado pelo convite. Essa atividade que vocês estão provendo são muito importantes, porque a Luciana já mencionou a questão da importância da sociedade ter conhecimento do que é da ciência e das evidências científicas na formulação de políticas públicas. Está muito ruim no país, né? E, infelizmente, nossa sociedade também, a sociedade mundial quase, né, foi cooptada pelas redes sociais, que colocam um monte de notícias que são todas superficiais e que acabaram estimulando na sociedade uma ansiedade por respostas curtas e não complexas, né? Então, eventos como vocês estão fazendo, que permite uma discussão mais aprofundada, é muito importante para o público consciente. Então, é uma satisfação colaborar, satisfação estar com esses colegas tão relevantes. Muito obrigada. E essa que vos fala sou eu, Francisca Dalgis, eu sou socióloga, trabalho mais de 36 anos com populações de baixa renda, comunidades periféricas, né? Sou militante do Fórum Popular da Natureza e da Comissão Executiva do Ondas.
também diretora, presidente da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp, e sou doutoranda em Planejamento e Gestão de Territórios pela UFABC. Né? E é um prazer sempre estar aqui, contribuir com esse debate, até porque, pegando aqui a fala do Ricardo, e também da Luciana, eu trabalho imersa nas periferias de São Paulo. Imersa. Assim. Atualmente eu estou na Baixada Santista, e temos lá, estou trabalhando com quase 18 comunidades periféricas, né, entre os morros, vales, né, ocupações, várzea ali do Tapanhaú, né, em Bertioga, e a gente vê que debates importantes não chegam à sociedade. Eles não chegam, porque as pessoas estão muito, mas muito ocupadas tentando sobreviver, né? E elas, na luta pela sobrevivência, não têm tempo, e talvez nem capacidade cognitiva pelo cansaço, pela exaustão dessa luta por sobreviver, do trabalho precário, da distância, das carências, das ausências, né? E a gente acaba, assim, meio que sendo refém dessa situação, porque quando você tem uma sociedade que não está politizada, que ela não está informada, que não conhece, acaba se deixando levar pelas fake news e sendo manipulada por políticos que têm muito má intenção ao se eleger, né? Então, esse é um tema que tem que, sim, a gente tem que tornar essas discussões mais amplas e chegar na população. O bom seria se a gente tivesse 1 milhão de views, né? E não sei quantos compartilhamentos, mas como a gente não vai falar nada que seja engraçado, a gente vai falar coisa de muito séria aqui, talvez nosso público seja menor, mas com certeza vai ser altamente qualificado, né? Aí, eu vou começar aqui perguntando, né? Eu vou começar aqui pelo Magela, e depois vocês podem completar a pergunta, podem, né? Fiquem à vontade na sequência, né? Mas, para mim, assim, eu queria ouvir como, né, vocês podem responder, vocês avaliam o impacto do negacionismo científico na política brasileira hoje? Olha, Dalgisa, obrigado pela gentileza da pergunta. Eu acho que nós temos desafios postos na sociedade brasileira, alguns já colocados aqui por vocês, né? Eu acho que combater esse momento triste da história da humanidade, né, que não é só nacional, é mundial, é um desafio que nós temos enquanto pesquisadores, né? A Luciana trouxe isso de uma forma muito clara, né? A importância de nós atravessarmos os muros das universidades, dos institutos federais, dos institutos de pesquisa, e para além das nossas produções acadêmicas e científicas, que são importantes por vários aspectos, mas conseguirmos avançar no desafio de popularizar o nosso conhecimento, né? Eu acho que nós temos, na minha visão, uma parcela de culpa nesse processo, porque, historicamente, a academia se manteve afastada da sociedade, né? Isso ao longo de muitas décadas. Felizmente, isso vem mudando, né? Vem mudando não só com projetos extensionistas, mas também com a participação ativa de colegas na política, seja mobilizando movimentos sociais, como nós estamos fazendo aqui no nosso grupo, né, com a campanha A Natureza Não Vota, mas nosso futuro depende de suas escolhas, né? Então, nós entendemos que influenciar positivamente esse momento de campanha e de debate político, sobretudo trazendo não só a ciência, mas também as questões ambientais para o centro do debate político, isso é estratégico, isso é importante, né? Nós precisamos avançar desse discurso ultrapassado que só se fala em segurança, educação, saúde, emprego, para questões que são muito, obviamente essas são importantes, mas para questões que são muito mais contemporâneas, como os desafios que nós estamos enfrentando aí com a emergência climática, com a perda de biodiversidade, e com a necessária sobrevivência da nossa sociedade, né? Nós estamos pensando e precisamos dialogar melhor com a sociedade. Eu venho conversando historicamente com pessoas do nível do know-how de Luciano, do Ricardo, não tive a chance de conversar com eles, mas nós temos, por exemplo, no nosso
um dos nossos movimentos, um programa também chamado Diálogo sobre Ciência e Natureza, em que a gente vem entrevistando, já fizemos 2 temporadas, mais de 50 entrevistas com grandes nomes da ciência e da conservação do Brasil, contando essa história e esse desafio. Estou dizendo isso porque uma das questões que sempre me chama a atenção e que a gente vem dialogando, eu que já tenho, completando esse ano, 31 anos de ação ambientalista, no movimento ambientalista, né, desde 1995, às vezes me culpo, né, e me pergunto onde nós erramos, onde nós, em que momento nós deixamos e perdemos esse vínculo com a sociedade e não conseguimos mostrar para a sociedade todo esse desafio que a gente vive hoje, né, como chegamos até aqui. E talvez o grande equívoco tenha sido não dialogar com a sociedade, não mostrar para a sociedade, por exemplo, que as questões ambientais vão muito além de proteger o mico-leão dourado lá em Silva Jardim, no Rio de Janeiro, ou abraçar árvores, ou mesmo proteger o urso panda na China. Elas são questões que estão no nosso cotidiano, que impactam a nossa saúde, que impactam a nossa economia, que impactam, inclusive, a segurança e a saúde e o bem-estar da população. Então, nós precisamos avançar esse discurso. Essa é uma das missões que nós temos no nosso grupo, na nossa ONG, que é o Grupo Brasil Verde, que tem muito material, muita coisa construída, e também na Aliança das Ciências pelas Áreas Protegidas e Conservadas, que nós fundamos em parceria com o amigo Cláudio Maretti, ex-presidente do ICMBio, e que tem por objetivo exatamente aproximar o conhecimento que nós produzimos aqui, no meu caso, no meu grupo de pesquisa, aqui do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, o Maretti no grupo de pesquisa dele lá na USP, e outros tantos pesquisadores que estão conosco hoje, mas com esse desafio de popularizar esse conhecimento, de se aproximar com o dia a dia da gestão e trazer para a sociedade, mostrar para a sociedade que nós estamos falando de coisas que são palpáveis, que são próximas ao cotidiano dessas pessoas e que a gente precisa discutir amplamente, combatendo, sobretudo, essa ideia equivocada, né, de que a gente não tem que se preocupar com o futuro da humanidade. Isso é um equívoco que é muito sério e a gente, historicamente, tem dedicado trabalho a esse processo. E parabéns aí aos que se colocam como candidatos, né, porque a participação política, como a Luciana destacou, né, muitas vezes a produção do conhecimento científico não chega porque as decisões, na maior parte das vezes, são políticas, e as decisões políticas nem sempre ouvem os cientistas, como a gente já viveu no passado recente, e estamos sempre na iminência de voltar a esse momento desafiador. Então, acho que é isso. Acho que a gente precisa romper essa barreira que ainda existe em alguns setores, né, entre a academia e a sociedade, trazendo de forma palpável aquilo que a sociedade precisa ouvir, né? Que nós estamos lidando com coisas que não estão distantes da realidade dela, né? Ou podem até estar fisicamente distantes, como pensar em conservar a Amazônia, ou preservar a Amazônia para quem está aqui no Sul e Sudeste, mas a ciência já mostrou que há uma conexão não só regional, não só nacional, mas uma conexão mundial que ações equivocadas em diferentes partes do planeta reverberam no nosso dia a dia. Por isso, sobretudo aqui falando da questão ambiental, é fundamental que a gente consiga traduzir esse conhecimento de forma que a sociedade entenda e valorize isso nesse momento de debate, trazendo a questão ambiental para o centro do debate público, para o centro do debate político, para que isso vire uma realidade de fato no país que é o país detentor da maior biodiversidade do mundo, né? Eu acho que é isso. Acho que seu microfone está desligado. Eu desliguei. Liguei? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Para mim, tá. Vocês gostariam, Ricardo, Luciana, de completar alguma na fala? Eu tenho uma pergunta para todos vocês aqui, ó. Porque agora, até, inclusive, o Ricardo trouxe essa questão da Amazônia, né? E, Luciana, você fez estudos na Amazônia, né? Sobre a Amazônia. E eu queria ouvir de você o que seus estudos mostram, né? Sobre o ponto de inflexão da Amazônia e o risco de savanização. Porque a gente aqui
da região sudeste, acha a Amazônia uma coisa longe, lá isso desmata, pode fazer, nada vai acontecer com a gente aqui, né? A gente só supra-sumos, né? Vamos ficar aqui e nada acontece. A gente sabe que não é bem isso, né? Está tudo interligado. Eu gosto muito de saber, estamos todos interligados, todos, absolutamente todos, não tem? E tudo está interligado, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, sobre quais os seus estudos trazem, o que eles falam sobre isso, né? E também que você completasse a sua fala dizendo para nós qual é a importância, né, enquanto candidata, de nós termos candidatos, pessoas focadas na questão da defesa ambiental, defesa da ciência, do desenvolvimento tecnológico nacional. Como é que você... Então, são duas perguntas em uma. Está com você a palavra, Luciana. Vocês estão vendo aqui um rabinho, né? É o gatinho. Ai, eu amo gato. Ela está aqui ronronando e só quer colo. Olha, primeiro, eu não fiz, eu continuo fazendo pesquisa na Amazônia. Nós temos um projeto enorme que começou em 2004, de medidas com avião, né? Para você fazer medidas que tenham uma representatividade muito grande, quanto mais alto você mede, maior é o campo que está representado ali naquelas medidas. Então, baseado nisso, desde o ano 2000, começou a ter coletas com avião na Amazônia, e a partir de 2004, a gente começou a conduzir e analisar os dados de atmosfera a partir do nosso laboratório no Brasil. Em 2003, eu fui para os Estados Unidos, para a NOAA, construímos uma réplica do laboratório deles e passamos a ter essa capacitação no Brasil. Então, em 2010, nós ampliamos as medidas, porque a gente começou a monitorar só lá na região nordeste da Amazônia, sobre a Floresta Nacional do Tapajós. Em 2010, a gente ampliou mais 3 locais, e aí, porque é assim, quando você monitora de avião, as massas de ar que chegam aonde você está coletando já passaram pela Amazônia inteira, né? Elas vêm do oceano e viajam por toda a Amazônia. Então, aquele ar que a gente coleta representa a resultante de todos os processos que ocorreram ao longo do caminho. É uma técnica muito bacana para você ver o resultado, né? A resultante de todos os processos. E aí, agora, eu estou com o meu 4º artigo lá na Nature em revisão, que já vai trazer 15 anos de medidas. E aí é algo muito interessante. Primeiro, a Amazônia tem uma variabilidade de comportamento, de emissão, de um ano para o outro, absurda. Absurda. Nós temos anos de grandes emissões, anos de absorção, né, como balanço anual, como resultante do ano inteiro. E aí, o que determina da floresta funcionar tão diferente, né? Olha, a ciência não para, a gente está estudando e já tem algum tempo que a gente percebeu que a floresta está mudando. Então, não dá para a gente dizer que essa pesquisa está concluída, porque a floresta está mudando, ela está respondendo à alteração que o ser humano está fazendo nela, e as mudanças climáticas, né? O que a gente viu é o seguinte: quando você desmata, você perde árvores que faziam parte do próprio clima na Amazônia, né? Cada árvore pega água líquida no solo, joga na atmosfera na forma de vapor, então participa da composição da chuva, é quase metade da formação da chuva. E, ao fazer isso, reduz a temperatura na floresta. Então, a gente perdendo floresta via desmatamento ou via queimada, nós estamos alterando o clima daquela região e o clima de todo o resto. Então, está chovendo cada vez menos, a temperatura está cada vez mais alta, tem os rios voadores que estão trazendo menos chuva para o resto do Brasil, mas tem algo pior ainda.
o que a gente viu foi uma correlação entre desmatamento e aceleração dos eventos extremos de chuva. Quando a gente pega o número de mortes por chuva, entre esse levantamento começou uns 7 anos antes, deixa eu ver, até 2018 tinha 7 anos. Nesses 7 anos, os últimos 5 anos, ficava em torno de 60 mortes por ano, em média. Um pouquinho acima de 50 e menor que 70, por 5 anos seguidos. Chega 2019, foi um absurdo a disparada de desmatamento que nós tivemos no Brasil, com o governo Bolsonaro e o Ricardo Salles como seu ministro do Meio Ambiente, aquele que não aparece para ser deputado federal, né, Galvão? E agora quer ser senador. É um cara que entende muito bem como destruir a floresta amazônica e o resto das florestas no Brasil. Olha, o Instituto Plena Mata calculou, porque o desmatamento foi acelerado, não foi só na Amazônia, né? Não sei se vocês se lembram, 2019, o Pantanal queimou como nunca queimou. Era uma quantidade de animais mortos, carbonizados, foi assim, uma barbaridade, e a gente vê por quê, né? Hoje o Pantanal está cheio de soja, de cana-de-açúcar, muito mais gado. É um projeto do agro-ogro, né? Porque, para mim, o agro que destrói a natureza e faz esse extermínio de outras espécies animais, é difícil chamar de agro, mas o que foi mostrando para a gente esse estudo, que já tem 17 anos, na Amazônia inteira, é a conexão entre desmatamento, mudança na condição climática da floresta remanescente, né, a floresta que não foi desmatada, e aí ela vive sobre um estresse climático, porque você tem uma estação seca, cada vez mais seca, mais quente, mais longa. Então, você está, inclusive, perdendo condição das espécies de árvores maiores continuar sobrevivendo na Amazônia. Nós estamos, por 2 vias diferentes, destruindo a floresta amazônica. A via direta pelo desmatamento, e a via indireta, porque esse próprio desmatamento está mudando a condição climática da Amazônia, que está tornando cada vez mais difícil a sobrevivência de espécies tropicais úmidas, né? De um ambiente tropical úmido. Então, assim, é muito difícil. Eu digo que eu assisto a floresta ser destruída, né? Às vezes você passa de avião e você vê tudo verdinho, você acha que ela está ótima. Mas é assim, mais de 20% está desmatada e em torno de 40% está degradada. Você pode até ver o verde, mas as espécies, depois de um fogo, que estão lá, não são aquelas mesmas árvores. São espécies bem diferentes, são espécies de caule oco, menores, mais baixas, que mal galho tem, e que, obviamente, vão funcionar de um jeito diferente. E isso está impactando, todo mundo já tem estudos que está relacionando o aquecimento do Oceano Atlântico Norte ao desmatamento na Amazônia. E a gente estudando vê o impacto que esse Oceano Atlântico Norte mais quente está causando na Amazônia. Hoje, mais intenso do que o próprio El Niño causa na Amazônia. No nosso estudo de 15 anos, a gente se surpreendeu em ver que o aquecimento no Oceano Atlântico Norte está impactando mais a Amazônia do que o próprio El Niño. Então, assim, nós estamos alterando a Amazônia grandemente. Esse é o desespero da cientista que está querendo ir lá para o Congresso brigar com aquele bando de negacionista, né? Porque eles não estão só destruindo a floresta, eles também estão promovendo mais eventos extremos no Brasil que mata brasileiro. Então, assim, eles estão provocando uma desgraça e eles não sabem disso, mas também não querem saber, o que é um absurdo, né? De uma irresponsabilidade
absurda. Gente, falei demais, desculpa. A pergunta que foi muito boa. Obrigada, e a resposta também foi muito boa, muito esclarecedora, porque a gente olha de longe e fala assim, mas o que? Você sobrevoa a Amazônia, você fala, nossa, isso aqui é infinito, né? Ó, 2 horas, 3 horas para sobrevoar a floresta, mas eram muito mais florestas antes, tinham muitas. E elas são essenciais para a produção de chuva, elas são essenciais para a vida da Terra, né? Mas muito boa essa resposta, muito boa mesmo. Agora, o Ricardo Galvão, ele tem uma experiência interessante que pode trazer para a gente, né? Que ele esteve ali no governo teve no governo negacionista, né? No INPE ainda. Então, Ricardo, me fala, quais foram assim, os maiores desafios ao dirigir o INPE durante ataques políticos? Como é que foi isso para você, essa experiência? E como você se posicionou? Como foi lidar, né, com esse momento difícil? Bom, obrigado, Francisca, pela oportunidade agora, falar um pouquinho, aliás, esse evento que eu participei, a Luciana foi um dos partícipes, né, estava no INPE na época, vivenciar aqueles ataques terríveis, né, que, na verdade, o Francisco, embora tenha aparecido na mídia, etc., o embate com esse inominável presidente, né, os ataques ao INPE começaram já em janeiro de 2019, quando assumiu o governo, né? Porque os ataques eram principalmente de Ricardo Salles, do ministro Ricardo Salles, porque o INPE tinha um convênio com o IBAMA de fornecer os dados automaticamente. O governo disse que o INPE dava os dados para a imprensa, não era bem assim. Os dados do INPE de desmatamento sempre foram providos imediatamente ao IBAMA, que tinha acesso ao nosso sistema. Nós divulgávamos publicamente os dados 2 semanas depois, para dar tempo, inclusive, do IBAMA acionar. Mas o Ricardo Salles começou a atacar violentamente os dados do INPE, dizendo que não eram suficientemente precisos para divulgar o desmatamento. Eu, como diretor, não podia disputar diretamente com ele, mas o que nós fizemos no INPE, eu fiz vários ofícios ao ministro do Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que era a quem eu tinha que responder, com vários trabalhos feitos pelos, que eu chamo de grupo de mentirosos do INPE, né? O pessoal exatamente que faz levantamento do desmatamento da Amazônia. Nunca tive resposta, né? Nunca tive nenhuma resposta. Uma vez fui ao Ministério conversar com um secretário que cuidava de fornecer ao IPCC os dados de efeito estufa, que a Luciana provê, oficialmente, né? Olha, falei com ele, é um cientista, falei, olha, cuidado com esses ataques, vocês não estão entendendo a quem estão colocando, né? Porque os dados do INPE têm prestígio internacional. A série de dados sobre desmatamento da Amazônia é considerada a melhor série histórica mundial sobre desmatamento da Amazônia, né? E os nossos dados eram verificados por outros órgãos, em particular a Agência Espacial Europeia e, em particular, um grupo da NASA, né? Então, nós tínhamos sempre um controle muito bom. Inclusive, quando eu fui demitido, o primeiro a protestar foi um professor da Universidade de Maryland, que trabalhava para a NASA, né? Mas o INPE continuou, foi aquele efeito terrível do desmatamento, né, o embate que eu tive, mas felizmente o INPE continuou e o governo Lula soube resgatar tudo. Porque hoje em dia, a Luciana não mencionou, né, mas o INPE monitora os 6 biomas brasileiros. Nós monitoramos o desmatamento em todos os biomas brasileiros. No Cerrado, que é uma preocupação muito grande, muita gente fala no Amazonas, né? Mas o Cerrado, primeiro, é mais difícil detectar desmatamento lá, e depois é a fonte de água para tu que trabalhas mais na parte de hidrologia, né, Francisco? É a fonte de água para grande parte do Brasil, vem do Cerrado. E nós monitoramos tudo, e, aliás, nesse governo, nesse último ano, tivemos lançamento pela ministra Marina Silva e pela ministra Luciana Santos, dados do INPE agora, no aniversário de 65 anos do INPE, caiu desmatamento em todos os biomas nacionais, né? Então, na Mata Atlântica, que
nós monitoramos há não tantos anos assim, também caiu o empenho do governo. Mas eu gostaria de chamar a atenção, Francisca, que não é só uma questão de desmatamento que nós estamos falando e mudança climática. Eu publiquei uma das redes minhas, agora, há 3 dias atrás, eu recebi o terceiro alerta para a humanidade da Organização Cientistas do Mundo, que é uma organização que envolve cerca de 200 cientistas. De vez em quando eles dão alertas, e os alertas mostram que a situação é terrível. Não é só questão do efeito estufa, né? Nós estamos esgotando todas as reservas nossas nos sistemas naturais que sustentam a nossa vida. Estamos aumentando a degradação da terra, estamos aumentando, fortemente a poluição. Então, nós estamos correndo riscos muito sérios. E, por isso, a Luciana fala muito de colocar no Congresso, levar os dados dela, mas o fato mais importante é nós, cientistas, estamos lá, não só na questão climática, mas para termos uma voz quando políticas públicas são discutidas no Congresso. Nós não estamos indo lá só para pedir mais recursos para a ciência e tecnologia. Nós queremos ter influência e colocar a evidência científica, a evidência de dados, na formação de políticas públicas. Eu tenho chamado a atenção, Francisco, que o negacionismo que nós vemos agora não é o obscurantismo do passado, que por razões religiosas extremadas, as pessoas eram contra o resultado. O negacionismo que nós vemos agora é uma pseudociência intencional. Não é que as pessoas que estão lá são estultas e não entendem. Eles usam a falseabilidade da ciência para construir narrativas que vão para tentar destruir resultados que são contra o interesse de grupos poderosos e assim por diante. Isso é muito preocupante, porque com as redes sociais que nós temos agora, elas se tornou um terreno fértil para propagar essas ideias do negacionismo, porque elas são superficiais e despertaram no público uma ansiedade muito grande por resultados imediatos e explicações não complexas. Então, isso é utilizado de uma maneira muito ardilosa por esses negacionistas. Passei 5 meses no Congresso, um pouco mais de 5 meses. E algumas manifestações que eu via, eu ficava simplesmente envergonhado de ser brasileiro. Ver uns colegas subirem no palanque e falando coisas que eu tenho certeza, muitos deles sabem que estavam erradas, mas que utilizaram de forma ardilosa para tentar defender seus interesses. Por isso, participar desse debate, como vocês estão conduzidos no Fala Fades, é muito importante, porque vai muito além daquela superficialidade da rede social. As pessoas que têm interesse em empreender mesmo podem ver a importância da ciência. Nós estamos numa coisa, eu vou falar um pouco mais politicamente agora, mas me perdoe, não quero fazer apologia política, mas estamos numa situação no mundo, além da situação ambiental, que claramente as ideias ultraliberais, as ideias baseadas no uso de recursos da terra de forma sem nenhum controle, com uma visão curta de ganhos econômicos, vai destruir o planeta. Nós estamos numa emergência planetária. Nós estamos destruindo a nossa biodiversidade, estamos destruindo várias coisas que são importantes para a manutenção da vida. Por isso, é importante que esses cientistas, e além tem a Luciana, tem muito mais cientistas, tem um colega da Bahia, que também é candidato a deputado federal, tem a Anísia Andrade, tem a Tatiana, no Rio de Janeiro, e outros colegas também, o Edvard Madureira Brasil, de Goiás. Nós gostaríamos de fazer um grupo no Congresso para trazer a ciência e a evidência científica na formulação de políticas públicas. Isso é extremamente importante, né? Porque a gente viu nos últimos anos, provavelmente no último governo, não neste, mas e neste também, porque a população se equivoca, né? Vota no executivo de esquerda e vota no Congresso de direita, que tem por trás de si todo um mercado financeiro ávido, sedento por lucro, né? E depois eles vão loteando o Brasil em grandes, né, parcelas, fatias,
para ver quem é que ganha mais em cima do território e da população, né? Então, a gente está atento a essa questão das eleições, é extremamente importante. Se você tem lá um executivo de esquerda, é importante que ele tenha apoio do Congresso, senão a gente vê o que a gente está vendo hoje, né? O governo federal tem que negociar o inegociável para conseguir passar pautas ou para tentar segurar o desmonte, né, em todos os sentidos, não só do ambiental, mas da economia do Brasil, né? E aí eu rapidinho aqui, porque agora o nosso tempo está curto, mas dá para a gente fazer mais uma rodada. Ô, Francisca, só antes de falar, só para um cuidado, às vezes a Luciana até puxa meu pé por isso, né? Mas eu tento ser não sectário, né? Botar só a questão de direita. Lembramos que a Foz do Amazonas, exploração do petróleo, está sendo aprovada por esse governo agora. Por este governo agora. Vamos tomar cuidado nos nossos discursos, certo? A defesa, você tem razão, você chamou a atenção com razão, porque não é só dentro a gente lida com pessoas com boas e más intenções, né? Elas estão presentes em todo qualquer partido, a gente não pode só dizer que estão lá. Eu, por exemplo, fui questionado agora pela uma declaração do deputado, agora eu quero lembrar que do presidente da Mansão, aliás, esse novo partido, eu esqueci, Missão, né? Que ele está defendendo a bomba atômica, certo? Eu tive que falar. Os termos políticos fortes de esquerda que defendem a bomba atômica no Brasil, certo? Então, precisamos tomar cuidado com os nossos discursos para não sermos demasiadamente sectários. Obrigada pela ter chamado de atenção. Sim, realmente precisamos, como eu disse, tem boas e más intenções de todas as cores, todos os matizes, né? Mas vou fazer aqui uma pergunta rápida para o Magela. A gente dá para fazer em 5 minutos, cada um pode responder, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Mas para o Magela, eu queria perguntar para ele quais são os principais retrocessos ambientais, até levando em consideração o que o Ricardo traz, né? Que o Congresso tentou aprovar nos últimos anos. Eu acho que o que ficou mais evidente é a flexibilização do processo de licenciamento ambiental, né? Que, infelizmente, aí, expôs esse desafio que nós temos num falso discurso de que o licenciamento engessa o desenvolvimento econômico do país, quando, na verdade, ele possibilita a busca por um desenvolvimento racional, sustentável, né? E muito legal o Ricardo lembrar desse detalhe, porque, lamentavelmente, não é a primeira vez que a gente vê as discussões desse tipo, né? Se a gente olhar para trás, a discussão do Código Florestal também foi num cenário que deveria ter sido favorável para a gente, né? Ou o próprio primeiro momento em que a Marina Silva enfrentou todo aquele desafio quando ela deixa o governo na primeira vez e de uma forma muito sábia, retorna agora e ajuda a gente a tentar segurar algum processo que é desafiador, né? Se a gente pensa que nós ainda temos políticas e visões extremamente retrógradas, né? Mesmo em governos que deveriam estar efetivamente ao lado das pautas ambientais, que, repito, né? Não são só pautas que servem para salvar árvores ou plantas, mas sim para manter uma economia ativa e manter a saúde da população. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem, né? Mostrar que é possível encontrar uma nova forma de garantir o desenvolvimento econômico e, inclusive, o crescimento econômico, mas respeitando os princípios básicos da natureza. É isso que a gente busca, né? Não dá, é incompatível, Francisco, a gente pensar num mundo onde as coisas são cíclicas, pensar numa economia linear. Isso não dialoga, não faz sentido, né? Claro que as coisas vão se esgotar. Então, por isso que a busca por uma economia circular, por exemplo, é uma pauta que precisa ser levada de forma muito ativa ao Congresso Nacional, ao Executivo brasileiro, e isso passa, por exemplo, por um investimento alto na busca por recursos renováveis. Uma para a Luciana. Luciana, quais políticas climáticas são urgentes e viáveis no curto prazo? E aqui perguntando assim, como é que a gente pode transformar pesquisas científicas em propostas políticas? E também perguntar para você como é que foi esse processo, né, de pegar os seus estudos para transformar ele numa
eles numa proposta política, né? E como você vê, como você pretende colocar em prática, né, esses estudos desenvolvidos de forma... E assim, a gente tem que passar primeiro por esse processo de convencimento da sociedade, né? Mas são duas perguntas em uma. Olha, foi um processo que começou durante a Covid. Eu sozinha em casa, eu estava escrevendo o meu segundo artigo na Nature e fiquei aqui sozinha, olhando aquele monte de resultado e juntando uma coisa com outra. Sabe quando dá aquele eureka e você entende que tudo está conectado? A ciência, como na medicina, a gente vai se especializando, né? Mas quando você trabalha com o meio ambiente e você coleta resultados do meio ambiente, para você entender aquele resultado, você tem que ter um conhecimento de muitas áreas diferentes, né? Porque a natureza tem a física, a química, a biologia, a matemática na meteorologia, porque você tem a estrutura da atmosfera, você tem as condições de dispersão. Você vai ao longo da vida estudando, estudando, estudando e vai acumulando esse conhecimento interdisciplinar. Mas quando eu vi que esse desmatamento, porque é o seguinte, as emissões que a gente vê hoje, elas não são só diretas, né? O pessoal desmatou e a gente viu a emissão daquele desmatamento. A gente vê que umas regiões emitem muito mais do que outras. E nós encontramos a resposta, o tanto que aquela região está desmatada. E aí a gente foi estudar, mas o que será que esse desmatamento acumulado provoca de mudança? Aí, na hora que você entende que toda aquela floresta vai se modificando, ela vai perdendo a capacidade de absorver carbono, ela queima mais fácil, ela tem a mortalidade maior, você vai entendendo toda essa engrenagem, né? Você vê como a gente está destruindo o mundo que a gente vive. Você pega esse conhecimento que começou na Amazônia e transporta ele para qualquer outro lugar, né? A gente está cortando árvores no Brasil inteiro, né? Eu ando pelo estado de São Paulo, o estado de São Paulo é o estado mais desmatado do Brasil. 80% desmatado. O pessoal desmata até o cucuruco das montanhas. Aí o rio seca, as minas estão produzindo menos água e o pessoal não entende por quê. Acham que é só que está chovendo menos, né? Não, mas árvore faz parte de produzir a chuva, mas também da gente ter os aquíferos recebendo a água, pelo fato de você ter lá a árvore, ter as raízes, a água penetra, vai até o aquífero, que faz sua recarga no rio, nas nascentes, e a gente está destruindo todo esse ecossistema. O pessoal desmata as bordas dos rios, o pessoal desmata em volta das nascentes e põe gado para pisotear as nascentes. É assim, quando você enxerga que nós mesmos, por essa ignorância de como a natureza funciona, e quem me ensinou isso foi um produtor de soja. Ele falou a seguinte frase para mim: floresta é desperdício de terra. Quando eu escutei isso, bom, parece que eu levei uma facada, mas me deu a dimensão de como não se entende o papel da natureza, né? Então, assim, eles acham que desmatando, eles vão ter mais área para plantar, vai aumentar a produtividade. Só que vai reduzir a chuva, que é importante para a produção agrícola. E vai ficar mais quente e vai ter mais evento extremo. Tudo isso reduz a produtividade. Então, assim, a gente tem que botar ciência nesse mundo que está mudando. As mudanças climáticas vão fazer a gente mudar tudo o jeito que a gente faz
aqui. O jeito que a gente produz energia, que a gente consome energia, que a gente produz alimento, consome alimento, como nós construímos as nossas casas, como que a gente se locomove, né? Nós vamos passar por uma transformação. Então, primeiro, a gente tem que ter essa consciência, o cientista tem, a consciência do que a gente faz de errado. E nós precisamos começar a planejar essa transformação, porque senão vai ser os próprios desastres, serão eles que vão forçar a gente a mudar. Só que aí você imagina um ano com um monte de evento extremo e o Brasil com esse agronegócio tão poderoso na economia, a quebra que vai ser, qual vai ser a nossa condição de transformar depois disso? Então, a gente tem que começar antes, né? E aí a gente traz a ciência. Interessante que, assim, eu estava dando uma entrevista em Genebra para um veículo jornalístico, uma revista europeia, das Magazine, um trem assim. E aí eu disse para eles, né? Eu falei, vejam como vocês estão sofrendo de onda de calor, de evento extremo, até mais. Agora, pega tudo que eu falei e traz para cá. Cadê as florestas da Europa? E aí você entende, falta árvore. A árvore resfria a temperatura, ajuda a abastecer, ajuda... É como eu comecei a chamar a floresta de airbag climático, porque ele é uma bomba de jogar vapor de água na atmosfera e refrescar, e ajuda a proteger a gente de onda de calor. Então, assim, a gente levar esse conhecimento para o Congresso Nacional é altamente necessário para a gente encontrar soluções e planejar a nossa sobrevivência nesse mundo de mudança, né? Então, assim, a gente precisa sentar, trazer todo mundo e ver como é que a gente vai sobreviver, como é que a gente vai continuar fazendo tudo, produzindo energia, comida, né? As cidades precisam ser modificadas. Então, é um desafio muito grande, né? E a ciência tem que se colocar aí porque nós somos cidadãos, né? Nós somos participantes dessa sociedade, então ela tem que estar presente, contribuindo para construir isso. Desculpa, gente, eu vou me animando, vou falando muito. O tempo é que é curto, Lu, Ai, porque assim, eu ficaria aqui com vocês, acho que horas. Aproveitar, né, viver um pouco desse conhecimento. Eu vou fazer aqui uma última pergunta para o Ricardo Galvão. O CNPq, você teve está ainda adiante do CNPq, né? Como é que ele pode ajudar a reconstruir a pesquisa nacional? Porque a gente está faltando apoio, como é que você vê isso? A gente pode incentivar mais, tornar essas pesquisas mais públicas, engajar mais a sociedade nesse debate? Aí a pergunta para você, Ricardo. Bom, primeiramente, fazer a colocação, o CNPq foi uma instituição que consolidou o sistema de ciência e tecnologia no país, né? Foi criado em 1951, e foi através do CNPq, depois da CAPES, que a pesquisa científica se desenvolveu no país. O CNPq faz um esforço danado, talvez a comunidade não saiba, né? Mas uma das coisas mais importantes que o CNPq faz são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são articulações em formato de redes de várias instituições no país que foca em problemas essenciais do país. Então, por exemplo, temos o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Mudanças Climáticas, a Luciana participou nisso, o Carlos Nobre, muita gente. Temos o Instituto agora Nacional de Terras Raras, tem muitos, nós temos da ordem de quase 200 institutos nacionais, todos financiados pelo CNPq e promovidos pelo CNPq. Então, não falta ao CNPq uma ação efetiva para promover as políticas públicas. Por exemplo, uma que eu tenho muito orgulho, quando eu estava com o presidente, que nós lançamos o Prêmio Mulher Ciência para promover a importância das mulheres científicas. A Luciana Gatti está aqui para comprovar que não tinham reconhecimento devido na sociedade, dentro, inclusive, dos seus próprios colegas. Um dos primeiros prêmios
foi para Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa, que ganhou um prêmio internacional, equivalente ao prêmio Nobel de comida, de alimentação, por desenvolver a técnica de incorporação de fósforo no solo para o micro-organismo. Então, o CNPq faz o máximo possível, né? O que está faltando? Mais recursos. O orçamento do CNPq teria que ser pelo menos dobrado, tá? É muito fraco o recurso. E também falta de percepção e de continuidade, de percepção dos governos, do próprio Congresso, né? E a continuidade, mudança de um governo para outro. No governo passado do presidente inominável, o CNPq foi quase extinto, eles queriam juntar o CNPq com a CAPES. Teve que ter uma luta grande da comunidade científica contra ela. Essa falta de uma continuidade de trabalho, que nós gostamos de falar, aliás, continuidade de suporte, nós gostamos de falar de política de Estado, é que não existe. Não existe no Brasil em quase nenhum lugar, né? Agora, como a Luciana falou, o importante é que a ciência seja levada em conta na formulação de políticas públicas, principalmente as políticas mais estratégicas para a sociedade. Muito obrigada. E com certeza, porque a gente aí, diante das mudanças climáticas, os eventos climáticos mais severos, nós temos comunidades em situação de extremo risco, né? Além do que, a gente já está aqui se avizinhando em São Paulo uma nova crise hídrica. Na Baixada Santista, onde eu trabalho, o município de Guarujá está passando um perrengue danado, as comunidades ficando 10, 15 dias sem água. Imagina você ficar 10, 15 dias sem água. E a gente tem que parar, né? A gente tem que olhar para o nosso padrão de consumo, para aquilo que a gente consome, não só em termos materiais, né? Então, visuais, né? Aquilo que você perde tempo danado olhando para a tela de um celular que não vai te dar, que muitas vezes te traz a desinformação, né? E começar a nos preocupar um pouco mais com a qualidade das informações que a gente recebe e o que a gente faz com elas, né? A mudança é difícil, mudança de comportamento, de visão é difícil, mas vai ser um esforço necessário se a gente pensar nas próximas gerações. A gente ainda tem 3 minutos, eu queria ver se vocês quiserem se despedir do público, dá para a gente fazer rapidinho aqui, menos de 1 minuto, todo mundo consegue falar, e eu me despeço do nosso público. Começar aqui pelo Ricardo, os últimos serão os primeiros. Ricardo, palavras finais. Bom, obrigado mais uma vez, Francisca. Obrigado a todos que nos seguiram nesse tempo. E essas ideias que nós discutimos, e outras mais que poderão vir depois, por favor, discutam nas suas famílias, discutem entre seus colegas, promovem uma mensagem que eu tenho que estar dando, que eu gosto de dar agora, não vou fazer apologia política, mas nenhum cidadão brasileiro consciente tem justificativa para, na próxima eleição, em votar em político negacionista. Não vou falar em partido político e nada. Se é uma pessoa que vai contra a evidência científica, não vote nele. Não vote nele porque a consequência para a sociedade brasileira pode ser enorme. O Magela acabou de falar, por exemplo, das políticas que foram destruídas, chamado PL da devastação. Foi um dia no Senado, desculpe, na Câmara, que eu estava vendo derrubarem os vetos do Lula, eu chorei, chorei de ver o que estava acontecendo com a sociedade brasileira, o que aqueles políticos estavam promovendo. Então, por favor, não vou fazer apologia política de nenhum partido, mas não vote em político negacionista. Obrigada, Ricardo Galvão. Luciana? Está desligado o microfone. Queria agradecer muito a todos, agradecer muito ao Fades, ao pessoal que estava aqui com a gente, por uma discussão tão importante. A gente tem um desafio muito grande e a gente precisa de um Congresso que tenha condições de encarar esse desafio. E não vai ser político negacionista que vai conseguir encarar. A gente tem que pensar na nossa sobrevivência, então, por isso é tão importante ter um Congresso pró-meio ambiente, pró-ciência, pró-preocupado, querendo preparar o Brasil, né, para enfrentar as mudanças climáticas, fazer políticas de mudança, de adaptação, de mitigação. Então, assim, essa é uma tarefa de todos nós, essa é uma luta pela sobrevivência, né? Então, queria agradecer. Obrigada. Obrigada, Luciana. Magela?
Pessoal, boa noite, obrigado pela oportunidade, pela gentileza, desejo sucesso aí ao Ricardo e à Luciana. Quero convidar vocês para conhecer o nosso trabalho nas redes sociais, Grupo Brasil Verde, no YouTube, muito material bacana lá, e, sobretudo, fortalecer a nossa campanha A Natureza Não Vota, mas Nosso Futuro Depende de Suas Escolhas. Grave seu vídeo rapidamente, 1 minuto, com essa mensagem, manda para a gente, que nós vamos publicar nas nossas redes e vamos chamar a sociedade para esse desafio, que é pensar em políticos que realmente se preocupam com o futuro da humanidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Magela. Agradecer imensamente a participação aqui. Hoje tivemos pessoas muito importantes, pesquisadores, que representam muito bem a ciência e nos representam fora do Brasil também. Então, é muito importante que eles estejam aqui conosco, dando para nós, né? É só uma palhinha, gente, é muito pouco, porque se você puxar o que esse povo já acumulou de conhecimento, tem muito, mas tem muito para ensinar. Quero aqui agradecer a Rita, a Ive pela operação do Smart, agradecer a Ive, a Rita e a Karina pela produção e a Mariane pela divulgação e gestão das redes sociais. Agradecer ao Luiz Nassif pela parceria que nos proporcionou a oportunidade de discutir assuntos tão relevantes com a sociedade. Convidar a todos e todas para continuarem na audiência da TV GGN com o Observatório de Geopolítica e logo depois com o Melhor Análise da Política com o Luiz Nassif. Curtam e compartilhem, estejam sempre conosco. Obrigada de coração. Um beijo e vamos juntos. Vamos votar direito, gente. Não esquece, votar direito. Um beijo a todos.